Como ser autista e cursar faculdade? Se essa é uma dúvida que você tem, eu convido você a vir comigo nesse vídeo. Meu nome é Paulo Freitas e eu sou autista diagnosticado na idade adulta. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo, pois eu sei que você pode esquecer. Eu cursei 2 cursos superiores e consegui fazer uma especialização antes de saber que era autista. Mas em todas essas ocasiões, eu posso afirmar que eu tive muita ajuda. E se não fossem essas ajudas, eu não conseguiria me formar. O meu primeiro curso foi o de bacharel em teologia e foi em um seminário. Eu morava no internato do seminário e trabalhava também no seminário para pagar os meus estudos. A minha segunda faculdade foi uma licenciatura em filosofia e eu levei cerca de 9 anos para me formar. Mas o que realmente me ajudou a conseguir concluir esses cursos? Posso dizer que foi um tipo de inclusão indireta. No curso de teologia eu morava no seminário em regime de internato e trabalhava também ali nas minhas áreas de interesse para poder pagar os meus estudos. Posso dizer que durante todo o meu curso eu pude usar os meus hiperfocos. Um deles era na área de informática. Eu consertava os computadores da instituição, atuava como design gráfico, eu criei o site da faculdade e também cuidava das redes sociais. Um outro hiperfoco que eu tenho é em livros. E eu ajudei a organizar toda a biblioteca do seminário. Ainda trabalhei com um livreiro que tinha ali para conseguir os livros para os meus estudos. Ele me pagava inclusive com os livros. Eu escolhi assim. Ele perguntou se eu queria receber em dinheiro e eu propus pegar todo o meu pagamento em livros. No seminário, o que eu achei mais difícil foi trabalhar como recepcionista, atendendo pessoas e também o telefone. Inclusive isso me rendeu muitas crises e muitas sobrecargas. Mas eu posso dizer que os meus hiperfocos, que eu atuava neles ali, acabavam sobrepujando isso. Enquanto eu estive ali no seminário, eu tive que ir no psiquiatra, tive crises de estresse, depressão, tomei medicamentos e pela primeira vez tive que usar o tampão para o ouvido devido aos barulhos dos demais alunos que tinha ali no dormitório do internato do seminário. Mas eu não posso reclamar do período que eu tive ali, porque posso dizer que eu sempre tive o apoio e a compreensão dos funcionários do seminário e também dos professores. Eu sempre fui um aluno muito esforçado, com ótimas notas, então sempre que acontecia algum imprevisto, eles já sabiam que eu não estava bem. Professores que me ajudaram a produzir textos, a desenvolver a minha comunicação, tanto que quando eu terminei o seminário eu me tornei professor e fiquei ali por ainda mais 12 anos trabalhando, tanto com os meus hiperfocos que eu já fazia, quanto como professor. O curso de filosofia foi numa faculdade federal, foi na UFG, em Goiânia, Goiás. Eu sou muito resiliente, mas apesar disso eu confesso que se não fosse a ajuda de 2 professoras e um professor do curso de licenciatura, eu não teria conseguido concluir o meu curso. Eu tive muitas crises ali, uma dificuldade muito grande que eu tive foi devido à disfunção executiva. Eu estudava no período da manhã e tinha dia que era muito difícil até me levantar da cama. Muitas vezes aconteceu de eu nem conseguir escutar o alarme do celular. E outros dias eu não conseguia nem dormir à noite. Eu também tenho distúrbio do sono. E por isso muitas vezes eu saí de casa sem nem mesmo ter dormido e ia para a faculdade. Mais de uma vez eu tive depressão. Eu também creio que eu tenho descalculia funcional, pois
tinha uma disciplina que eu gosto muito e queria muito aprender, mas não consegui, que é lógica. Quando eu via aquilo tudo, aquelas funções no quadro, eu não conseguia entender nada e nada daquilo fazia sentido para mim. É interessante que eu sei programar muita coisa em PHP, que é a linguagem da internet, e em outras áreas, mas eu não entendo lógica. Melhor, eu não entendo as funções da lógica. Eu entendo como funciona a lógica, mas não entendo as funções da lógica. Quando eu fiz um curso de internet para fazer programação para internet, eu simplesmente não consegui aprender as funções lógicas. O professor não entendia como eu fazia a programação. Isso era bem engraçado. Assim mesmo como a filosofia e a teologia, que demanda muita lógica. Outra coisa muito difícil na faculdade de filosofia é que eu não conseguia desenvolver amizade com ninguém. E aconteceu isso também no curso de teologia, tanto que eu, apesar de ter tido algumas amizades, não são pessoas que eu converso sempre, é muito difícil eu conversar com elas. E do curso de filosofia e de teologia, os amigos que eu tive não fui eu que fiz, foram eles que fizeram amizade comigo. Eles partiu deles e nunca de mim. E como o curso de filosofia eu tive muitas dificuldades de estar lá sempre, levando 9 anos para me formar, depois do 3º, 4º ano as pessoas já tinham mudado todas do curso. A Universidade Federal por si já dispõe de muitos mecanismos para ajudar os alunos. E eu usei todos os direitos que eu podia, porque sinceramente eu amava muito cada disciplina de filosofia, de política, de ética, de didática, educação. Eu queria terminar o curso e mesmo levando 9 anos para concluir o curso, tive que fazer matérias mais de uma vez, tranquei matéria, tranquei o curso. Eu pegava às vezes 1, 2, 3 disciplinas só no semestre. Eu não conseguia estudar todos os dias, então eu usei tudo que eu podia para poder conseguir me formar. Mas infelizmente, eu não sei se eu soubesse que era autista, se eu teria usufruído de todos esses direitos, porque parece que muitos autistas às vezes reclamam que professores eles acabam dizendo que os alunos têm que ser tratados como os demais e acabam não garantindo o direito que as pessoas autistas têm, ou as necessidades das pessoas autistas acabam não sendo supridas. Parece que na realidade há uma cobrança ainda maior da pessoa autista, já que muitos não conseguem ter os seus direitos mantidos. Afinal, um dos direitos aí que faz parte da nossa Constituição brasileira é que todo cidadão indistintamente tem direito à educação. Ou seja, o Estado precisa desenvolver meios para qualquer pessoa poder estudar e permanecer nos estudos. Mas não é isso que acontece com as pessoas autistas. A realidade no Brasil é outra. Mesmo que seja aí no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas autistas, autistas que estão na faculdade não chegam nem a 2.000 pessoas. Isso segundo números do INEP. A maioria, inclusive, são autistas considerados leves. E autistas de nível 2, o número é quase irrisório, enquanto autistas de demanda de nível 3 nem tem nenhum na faculdade. Apesar de muitas lideranças políticas e educacionais aí do país se gabarem e afirmarem que o Brasil é um país inclusivo, na prática isso está muito longe da verdade. E se isso já não é fácil em faculdades públicas, muito menos ainda em faculdades particulares. Já falei um pouco aí sobre a minha realidade enquanto pessoa autista na faculdade e como eu permaneci, e eu quero dar aí
alguns pontos que eu vejo que são importantes para que a pessoa autista ela consiga se formar no ensino superior. Primeiro, a faculdade ela precisa oferecer avaliações neuropsicopedagógicas para os alunos, pois isso facilita identificar aqueles que precisam de ajuda e como ajudar esses alunos, já que há muitas pessoas autistas que não têm o diagnóstico. Segundo, a flexibilização de horário, tanto para o início quanto o término das aulas. Havia dias que eu não conseguia ficar até o final da aula e tinha que sair. Já por mais de uma vez, minha cabeça estava tão cheia que eu me sentia obrigado a sair no meio da aula e caminhar pelo corredor ou ir a algum lugar, pois simplesmente eu não conseguia permanecer ali. E tinha um professor, inclusive, que não deixava a gente chegar atrasado. Ele estava certo, mas isso me afetava muito. Terceiro, a flexibilização dos dias do curso e de tempo para finalizar o mesmo. Eu tinha muito tempo para terminar o meu curso ali na faculdade, se eu não me engano, são 7 anos que a universidade permitia. Eu gastei 9. Eu tive que pedir solicitação para fazer isso e devido aos meus argumentos, problemas de saúde, problema com depressão e tudo, eles liberaram. E isso já deve ser automático para as pessoas autistas. Em quarto lugar, morar perto da faculdade. Quando eu estudei no seminário, eu morava no seminário e eu considero que isso foi muito bom. Mas quando eu cursei filosofia, eu morava muito longe e isso era extremamente desgastante. E teve semestre que eu comecei a estudar e não consegui terminar devido ao desgaste que eu estava passando, então eu tive que parar. Alugar um local próximo ao lugar do curso é algo que eu vejo como extremamente necessário. Quinto, considerar o hiperfoco da pessoa autista. Nossos hiperfocos nos ajudam a contornar crises, estresse e até mesmo pode funcionar como uma fonte de renda. Mas para que isso aconteça é preciso oportunidade de emprego e disponibilidade de ferramentas até mesmo para trabalhar em casa. Muitas vezes o hiperfoco da pessoa autista é desvalorizado e até há quem diga que a pessoa autista tem que abandonar aqueles hiperfocos. Por exemplo, eu já tive hiperfoco em revistas, em quadrinhos, eu precisava ler sempre as revistas, mesmo lendo vários livros de filosofia e de teologia, eu precisava ler as revistas em quadrinhos. Também hiperfocos em série, que eu tinha que assistir toda aquela série, pois eu estava hiperfocado nela. E se eu não fizesse aquilo, eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia ler os livros, eu não conseguia fazer os meus trabalhos, então eu precisava daquilo. E muitas vezes a pessoa autista tem que cumprir também essa necessidade que está ali no seu cérebro para que ela também consiga desenvolver-se. Sexto, uma renda fixa para auxiliar a pessoa autista durante o curso, durante os seus estudos. Eu tinha que trabalhar e estudar. Isso já é difícil para qualquer pessoa. E para a maioria de nós autistas é impossível. Há pessoas autistas que mal conseguem o trabalho e ainda mais estudar e trabalhar. Há outras que não conseguem nem só estudar. Em sétimo, meio de transporte que amenize as crises e as dificuldades sensoriais. Eu tive que andar por muito tempo no transporte coletivo convencional, transporte cheio, e eu lia quase o tempo todo para tentar fugir um pouco do estresse. Muitas vezes funcionava, mas muitas vezes não. Quando lançaram uma nova modalidade de transporte coletivo, menos cheia, com ar-condicionado e todo mundo sentado, eu fui para ela e isso mudou totalmente a minha condição nos estudos. Isso é bom para qualquer pessoa e para a pessoa autista é indispensável. Oitavo, informar e educar os professores e profissionais da faculdade sobre o autismo e as dificuldades da pessoa autista. É claro que a empatia ajuda muito, mas nós precisamos ter um amparo legal.
Então isso precisa estar tudo bem documentado. E os professores e todos os profissionais precisam entender quais são as nossas dificuldades. Por exemplo, houve dia que eu não conseguia falar durante uma apresentação e não tinha outra chance para falar em outro dia. Nono, auxílio da família. É comum ver pessoas autistas dizendo que às vezes as maiores cobranças ou as maiores negações vêm dos próprios familiares. Muitos não aceitam o diagnóstico, principalmente se eles foram diagnosticados quando adultos, ou não entendem as deficiências e as dificuldades da pessoa autista. Eu sou muito grato à minha esposa, que sempre me apoiou e muitas vezes ela me auxiliava, falava para eu continuar estudando. Algumas vezes que eu pensei que já não dava mais, lá pelos 6, 7 anos, e ela falava, não, você já foi até aí, continue estudando. E os pais, os irmãos, o esposo, a esposa, todos que estiverem junto ali da pessoa autista, os familiares, precisam apoiar a pessoa autista. E 10º, suportes para todas as pessoas autistas que queiram cursar o ensino superior. Talvez esse ponto aqui seja o mais utópico, mas a realidade é que já passou da hora de as faculdades receberem pessoas autistas de todas as demandas, com todas as suas demandas, e ajudá-los a se integrarem de maneira acadêmica, científica, profissional e pessoal. Nós já somos poucas pessoas autistas no ensino superior. Isso já mostra muita desigualdade. E entre nós, pessoas de demanda de nível 2 e nível 3, geralmente nem são lembradas. Isso precisa mudar. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. E se você tiver alguma sugestão de como ajudar uma pessoa autista a se manter ou começar o curso superior, deixe aí nos comentários. Sem mais, então, tchau!